o assunto, agora a gente vai trabalhar ligado aí a custo de armazenagem. Pensando assim, dentro da logística, nós temos diversas modalidades de custo, tá? Ou várias ações aí de custo, onde eu tenho custo ligado à tecnologia do negócio, custo ligado à operação, custo aí da operação pode ser o da produção, ou se é uma transportadora ligada à questão do veículo. Eu tenho o custo relacionado à questão de frete também. Tudo isso compõe o sistema de análise aí dentro da empresa. Claro que quanto maior e quanto mais complexa, vamos chamar assim, pior a situação, porque são muito mais análises para você fazer, tá? Eu separei nesses 6 tópicos aí para a gente poder avançar. Do primeiro ao quarto são questões de mais de compreensão teórica, igual eu fiz a depreciação. No dia 4 eu fiz uma explicação toda sobre o que era depreciação, tal, como é que era usada, onde que a depreciação entrava, por que tinha depreciação, fatores que agravam. Então, nesse caso da armazenagem, eu também montei aí essa explicação para não, tipo, vamos calcular no escuro sem saber o que é, né? Ok? Então, for tendo dúvida, levanta a mão, pergunta e bora. Primeiro ponto aí é a questão da armazenagem, tá? Esse slide também está disponível para vocês. Quando a gente fala de armazenagem, o que vocês entendem por armazenagem? A gente vai olhar a foto aí, né, que eu já botei de fundo, já vai falar, o que você entende, Ingrid Araújo, por armazenagem? Momento R7, fala que eu te escuto. Ou pode escrever também, se não tiver microfone, vai. Ingrid. Cri, cri, cri. Arielle, o que você entende por armazenagem? A Daiane colocou guardar momentaneamente. Boa, palavra grande, hein? Mais alguém? Fátima, Larissa, Ai, que pessoa. Letícia. Não, Letícia não tem Letícia nessa sala? Era a Luísa que eu queria chamar. Luísa. Ó, a Beatriz colocou estocar. Mais ninguém, vocês estão mal, hein? Lucas, cadê a aula de média aí de vocês, que tem a questão de armazenagem? Cadê a aula de GRM da Rose? Jesus. E aí, ó, aguarda estoque, aguarda estoque. Fala, Roberto. Controlar estoque? Controlar estoque também pode até considerar aí no meio das atividades ou das tarefas aí relacionadas à armazenagem. A Mas armazenagem se refere aos produtos acabados, professor? também, vamos supor aí, Janaína, que eu sou uma fábrica, né? E aí eu produzo e aquele material produzido ele vai para armazenagem. Então, pode ser considerado também. Ou então o inverso, né? O que a Arielle colocou aqui, um local para guardar matéria-prima e estoque. Beleza. Função de cargas de armazenamento, a Paloma colocou. Vocês já estão começando a procurar no Google agora, né, gente? Estocar produtos, beleza, já tinham falado, a internet está oscilando. Melhoras, o Ingrid, acho que foi você que escreveu que estava ruim. Tá, beleza, é você mesmo. Mas melhoras aí. Arrumação, a Paloma colocou arrumação. Dentro do armazenagem, a gente tem atividade de arrumação? Tem. Vocês vão aprender isso também. Em PMED aí, PGRM. Aqui mudou o nome um pouquinho, então, mas em resumo é MED ou é GRM. Ó, estocagem ordenada? Pode ser. Vou começar já a falar. Conservação de matéria-prima. Entra até no que a Ariel escreveu ali, também a função da armazenagem. Fala, Leonardo, que eu te escuto. Leonardo. Onde eu trabalho? Tá Não escutando? lembro, não lembro Onde você mais. trabalha? Trabalho no almoxarifado de medicamentos lá no Guilherme Alva. Sim. Ué, cadê você? Ele fechou. Eu vou continuar. Alô? Fala.
Eu trabalho no almoxarifado de medicamentos, lá no Guilherme Alves. Sim. E lá tem a questão. Sim. A armazenagem para mim é quando chega algum medicamento. E a gente armazena. A gente pega algum espaço e coloca lá. E aí nisso vocês colocam critérios de vencimento, critério de uso, certo? Sim, isso também. Bora, então. Vou começar a explicar já. Vem que sai. O professor, então é por aí que faz o controle de estoque, não é? Primeiro que sai, primeiro que entra. Também, Roberta, nesse caso aí de vencimento, quando é produto perecível ou medicamento aí, é que eu não sei como é que... Que é o PEPs e o EPs, não é? Isso. Na indústria farmacêutica, eu não sei como que é a questão de validade, se tem remédio que vence mais rápido ou não. Eu sei que a vacina aí tem validade, né? Parece que Praia Grande jogou um monte de vacina fora porque ficou sem energia, o gerador não funcionou e jogaram a vacina fora. Um monte de gente querendo vacina e eles jogaram fora. Ó, vamos lá falar de armazenagem. Falar de armazenagem é um tema interdisciplinar, por isso que eu até falei que vocês vão encontrar sobre o assunto em MED, vão encontrar em GRM, porque a armazenagem como um todo, ela é o processo de eu guardar os produtos, seja a matéria-prima que eu vou usar para fazer aí a produção, igual a Arielle colocou, teve mais gente também que colocou, só não vou lembrar agora porque já subiu a mensagem, mas pode ser matéria-prima, ou na armazenagem eu posso ter o produto acabado. Então, um exemplo até que a gente pode analisar assim, a importância da armazenagem é que as empresas elas acompanham uma demanda, tá? E quando eu falo demanda, elas acompanham uma procura, há um estudo aí, né? Uma previsão de quanto que eu preciso ter no estoque, tá? E aí a gente teve um caso que a armazenagem ela acabou exercendo um papel importante depois do que aconteceu, mas ninguém estava preparado. Quando, há um ano atrás, deu aí a questão da pandemia, o uso do álcool em gel e máscara, o armazém, ele pode ajudar a amortecer uma demanda, ou seja, eu tenho uma procura por um produto. Então, no armazém, eu consigo ir produzindo e concentrando ali, ou eu vou guardando para eu poder ir distribuindo, ou eu poder ir fazendo a solicitação. Quando as empresas foram pegas aí, né, que produzem de surpresa, como todos, né, claro, quando a pandemia, não havia no armazém essa disponibilidade. E aí os caras começaram, a Anvisa liberou, né, uma nova modalidade aí, alguma coisa eles flexibilizaram da produção do álcool em gel, então eles começaram a usar o armazém para ir produzindo e colocando, porque é algo que agora, acredito que mesmo depois aí que sai a vacina para todo mundo, vai fazer parte da nossa rotina. Tantos lugares que não tinham nada de álcool em gel, hoje em dia você encontra. A própria escola, a turma do primeiro semestre foi na escola, e aí o Centro Paula Souza mandou para cada ETEC lá na entrada um display, um painel lá que sai álcool em gel. Então, o armazém, no caso das empresas fabricantes, ele agora, mais do que nunca, né, é importante porque vai ser uma coisa mais contínua ou com um uso mais comum aí das pessoas. E aí a gente falar de armazenagem, eu tenho técnicas, armazenagem vertical, vocês têm um exemplo aí na foto, aí tá até com transparência, mas quem já foi no Atacadão, no Açaí, já viu, né, que eles usam aqui de forma vertical, ou seja, em pé, né, vertical aqui em pé, para poder otimizar o espaço, tá? Claro, que o meu galpão também tem que ter altura, tem que ser planejado para isso, tem que ser projetado para isso. Assim como, dependendo do produto, se é um projeto mais especial, um produto maior, os armazéns aí, eles podem, tipo, cada armazém ter uma determinada peça que depois eles juntam, igual na indústria naval, na indústria aérea, eles acabam usando, ok? Algumas atividades até ligadas aí ao setor de armazenagem. Nós temos receber materiais, então igual a gente já falou, a indústria produziu, vai mandar para o armazém. Beleza, eles recebem, fazem a conferência, fazem a organização,
aquilo que até eu perguntei para o Leonardo e a Roberta falou do PEPs e do EPs também é considerado? Certamente, né? Estou escrevendo aqui o PEPs e o EPs para quem não sabe. É considerado porque eu não posso ter um produto. Peraí, eu não posso ter um produto que ele é perecível ou que tem uma validade aí pequena e eu recebo ele toda semana. Aí aquele que eu recebi hoje, não tem o porquê de eu já pegar e enviar ele, seja para o varejo, para o atacado, porque aquele que estava antes, ele vai vencer, ele vai ter um vencimento maior. Então, um vencimento menor, o prazo dele é mais curto. Então, também essa técnica do primeiro que entra, o primeiro que sai, ou do último que entra aí, né? O primeiro que sai, eu preciso observar dependendo de cada item, tá? Supermercado acaba adotando isso. É muito difícil até da gente ver uma questão, tipo, em ponto assim de grandes redes, os caras mandarem para as lojas com validade curta. Geralmente nas lojas que não tem demanda tal, vai ficando e aí o produto vence. Mas quando eles fazem armazenagem, eles fazem toda uma programação para fazer o envio. A própria Alice aí trabalhou no Carrefour, era na própria loja, né, Alice? A coisa ficava lá, o tempo ia passando, não vendia e os caras botavam liquidação. Porque teve um dia que aquele Carrefour do lado da escola lá ali do Zumira ali, que estavam vendendo Guaraná, muito barato assim, Guaraná grande, e faltavam acho que 2 semanas para vencer, e tinha muita quantidade. Então, em algum momento, né, na hora de fazer a previsão aí logística, eles acabaram, sei lá, pediu mais do que deveria, ou chegou e a loja não vendeu, tá? É isso mesmo, Beatriz, que você colocou aí, que é do Peps. Além de receber a questão de movimentar, por isso que eu falei que entra aí na aula de MED, né? O armazém faz a movimentação, então usa-se de equipamentos, tem armazém igual do Porto lá, tem esteira, tem gruas que vão fazendo a movimentação dependendo do tipo de carga. Ele também é responsável aí, ou dentro dele a gente tem a parte de estocagem e de expedição, ou seja, tá lá, houve um pedido, houve uma demanda, o armazém que se encarga de enviar a mercadoria. Mas se a gente pensar essas atividades, elas mostram assim a importância da armazenagem. Porque dentro da armazenagem, ó, a gente olhando essas carinhas, né, a gente pode encontrar uma qualidade boa ou ruim da capacidade de atendimento do cliente de uma empresa ou de uma indústria grande aí, né? Porque uma vez que o bom funcionamento da armazenagem ou do armazém faz com que nós tenhamos um bom nível de serviço. Então, vamos supor, nas atividades aqui, ó, receber, movimentar, tal, a minha empresa consegue fazer isso daí muito bem, eu consigo me atentar com a demanda dos clientes, eu consigo fazer uma previsão aí de pedido, então eu vou mantendo o armazém com um nível mínimo ali para atender, eu tenho um ótimo nível de serviço. Tá? A gente já até citou sobre nível de serviço em outras aulas, que o nível de serviço é a qualidade entregue aí, ou a qualidade da operação. Vou escrever aí se alguém não lembra de novo. Então, quando eu consigo organizar o armazém, eu consigo ter essa entrega e, óbvio, né, vamos pegar aí grandes companhias, a Coca-Cola, que ela tem aí centros de distribuições espalhados, aí tem os armazéns, eu consigo atender muito rápido se eu tiver uma demanda grande. E aí também, claro, eles usam de tecnologia, tá? Existem sistemas, vocês vão aprender isso no terceiro módulo. Tem o ERP, que eu faço isso, tem o EDI, que eu acabo acompanhando, tem o CRM. Quem não sabe, aí o ERP é o Sistema de Gestão Integrada, ou seja, ele integra aí as áreas. O EDI é a troca eletrônica de dados, então eu não preciso ficar lá toda hora ligando, indo de uma loja para outra. E um ano depois você apareceu, tudo bem. O CRM é a gestão de relacionamento com o cliente. Usando esses três aí, o armazém consegue, né, os centros de distribuição
conseguem fazer com que a coisa funcione e que eu atinja esse nível de serviço. E claro, o TIAN, né, quando a gente fala de armazenagem, é o WMS, tá? Que o WMS é Sistema de Gestão de Armazém. Sistema de Gestão de Armazém. Ou seja, é um sistema que controla para que eu consiga garantir realmente que quando a minha empresa aí for avaliada na percepção do cliente, eu atinja aí, né, o melhor nível possível aí. Porque tem empresa que não controla o armazém, eles vão deixando o armazém com falhas, vai tendo gaps, né? Deixa de ter determinado produto e às vezes vai uma carreta que é caro para fazer esse envio e aí você acaba tendo dificuldade para poder atender aquilo que você precisa. Então, muitas empresas perdem cliente por conta de falhas relacionadas a isso, tá? Tudo bem até aí? Lembraram sobre o nível de serviço, sobre a importância do armazém? Sim, professor. Beleza, mas ninguém? Sim. Tá bom. Ah, Leonardo, dá uíscas para esse teu gato aí. Aí ele vai comer e deixa você estudar. Ó, e aí, pegando agora para a aula de custos, tá? Porque até agora eu fiz um panorama, assim, só para relembrar, ou para que quem não entendesse aí, pudesse entender a importância do armazém, e na operação logística, né? A gente vai falar sobre os custos ligados à armazenagem, que é importante na operação logística de eu observar, porque não é só eu ter um armazém que funciona muito bem, mas espera aí, qual é o custo de eu ter isso funcionando? Porque às vezes eu não prevejo um gasto que eu tenho lá dentro, alguma coisa que está acontecendo, e aí aquele lucro, né, que eu achava que teria, não vou conseguir atingir. Ó, a influência aí do custo de armazenagem. Deixa eu só ver se eu colei aquele outro slide. Eu colei? Ou não? Acho que eu colei não, porque eu fui escrevendo os termos ali e eu não coloquei, né? Mas é só eu colocar para vocês. Ó, olhando aí a influência do custo de armazenagem no preço final. Quando a gente pensa de eu manter o armazém funcionando e tal, eu preciso olhar dois fatores. De um lado, eu tenho a precificação. Quem não sabe o que é precificação, é a questão do valor do preço, né, que eu estou cobrando. E do outro lado, eu tenho a margem de lucro. Por quê? Às vezes, o armazém, vou pegar exemplos até de grandes empresas do varejo, aí que tem alguns armazéns aqui na Grande São Paulo. Às vezes, o meu armazém ele está longe da fábrica ou longe do cliente. E aí, às vezes, o preço que eu estou cobrando, eu preciso rever, porque como é que eu vou conseguir manter a minha operação tendo um custo alto no armazém? Então, passa até por decisões, por exemplo, de eu ter estoque mais alto ou não. Lembra do Just in Time, né? Aí algumas empresas começam a trabalhar com o Just in Time, outras empresas acabam revendo aí a forma que vão fazer para a quantidade de itens que elas vão ter e acaba isso interferindo diretamente no meu valor final. Porque se eu tenho um armazém com muito item e esses itens demoram para sair, eu vou ter que pagar, porque foi produzido, eu vou ter custo dessa produção. E aí, o preço que eu vou vender no final pode ser que ele seja comprometido por eu ter um custo alto na armazenagem, tá? Então, eu preciso pensar, o preço que eu vou cobrar vai me render margem de lucro? Sim ou não? A minha armazenagem, ela está interferindo aí no meu custo da minha operação de uma forma muito grande? Ou ela tem uma importância muito grande na composição dos meus custos? E aí os gastos, né, com armazenagem precisam ser considerados na hora de eu fazer o preço de venda ou até mesmo aí de eu observar qual é a margem que eu tenho, tá? Porque aí vão ter dois pontos aí ou dois fatores que eu coloquei aí como consequência. Primeira consequência, se eu não pensar, eu vou espantar os clientes. Então, eu não acompanhei a minha operação de uma forma detalhada. Às vezes foi crescendo a operação e eu fui fazendo aquele do deixa a vida me levar, né? E aí eu não consegui acompanhar certinho. E aí eu tenho um problema que
eu repassei direto para o consumidor o preço. Começa a espantar os clientes. Porque existem hoje em dia, é muito difícil ter uma empresa única, né, uma única empresa assim, que venda determinado produto, ou que tenha lá determinado item. Hoje você tem várias, você joga na internet, aí aparece para tudo. Ah, mas então a Apple é só a Apple. Tudo bem, gente. Aí, setor de tecnologia que cada empresa detém da sua, mas tem outras que fazem celular, tá? Mas eles também tomam cuidado quanto a isso, porque, claro, vai mexer no lucro que eles têm no final se eles colocarem uma operação burra, vamos chamar assim, de apresentar um custo muito alto, tá? Ou eu vou espantar os clientes, a consequência de eu não observar isso, ou eu vou aí acabar sacrificando, ou que chama até de estrangulando a margem de lucro. Dois fatores vão ser pensados. Até para ver na operação aí a questão do custo da armazenagem, as empresas elas também fazem análises, começam a fazer observações ligadas a, vamos supor, meu produto vem da China. Eu já começo a observar até a questão do dólar, porque o dólar está passando por mudança, está aumentando, então peraí, é hora de eu acabar adquirindo um pouco mais para que eu garanta um preço melhor, porque depois quando sobe o dólar, o preço aumenta. A gente tem nas indústrias alimentícias do Brasil, eles estão, que vêm produtos do agro, né, eles estão geralmente com contratos com o agricultor, com um preço baixo, e aí os caras vendem para fora e eles ganham, porque o valor sobe muito. Então, o cara que fechou o contrato lá vai a tonelada a R$ 100. Qualquer grão aí, mais barato que seja. E aí, de repente, o dólar subiu. O cara vai vender fora, ele vai ganhar uma margem muito grande. Então, até de eu usar os silos, né, que quando tem os grãos aí eles usam, isso daí também é pensado porque eu preciso ajustar. Algumas alternativas, até para eu poder conseguir ter um armazém funcionando de uma forma boa e que ele não impacte negativamente no meu retorno. Como, por exemplo, para que eu possa reduzir os custos com a armazenagem. Primeiro ponto, reduzir o lead time dos processos, tá? Todo mundo sabe o que é lead time? Ou não? Tempo para o cachorro latir, porque ninguém falou nada, então só o cachorro que latiu aqui na piscina aqui do lado. Não, ninguém? Tá procurando no Google, né? Hã? Vocês não estão mais me ouvindo? Arielle, Deolinda, que fizeram a DM, Janaína, Alice. Por isso que não eliminaram a matéria, porque não sabe nem o que é lead time. Vou falar isso pra Francis. Fala, Francis, se algum aluno questionar, você fala isso pra eles. A Francis vai dar risada. Ó, o Gabriel colocou. Gabriel, você é monstro. Tempo de ressuprimento, né? Em resumo, é isso que eu coloquei. Peraí, deixa eu ver o que a Paloma escreveu em cima. Redução de tempo? Na verdade, não, Paloma. É mais perto do que o Gabriel colocou ali, tá? Que é assim, ó. Quando eu faço a redução do lead time dos processos, eu estou falando que, até aqui o Altair colocou coisa de tempo e tal, mas o lead time, ele é o tempo que eu tenho para produzir e entregar, ou seja, o ressuprimento. Na aula lá de PPS, no ano passado, vocês devem ter aprendido, ou na aula aí de ECA, esqueci se é ECA ou se é EGA, que é cadeia de abastecimento lá, vocês devem ter visto no verão os ciclos do suprimento, tipo o varejo. Qual é o ciclo do suprimento do varejo? Ele vai buscar o distribuidor ou o varejo vai buscar o fabricante. Qual é o ciclo de reabastecimento ou de suprimento do distribuidor? O distribuidor vai buscar o fabricante. Então, o lead time é esse tempo assim, ó, tem um pedido aqui de 1.000 unidades, beleza, eu olho para o meu estoque, ó, eu vou precisar fazer o pedido. Então, eu não vou esperar o estoque baixar para poder fazer o pedido, porque de repente o lead time é muito grande. Se vem produto importado aí, é muito grande. Então, eu preciso analisar o meu lead time, tá? E aí, ele é uma alternativa para eu reduzir o custo de armazenagem. Por quê? Se eu consigo reduzir o lead time do meu processo, como, né? Trazendo a cadeia de suprimento junto.
Por isso que eu falei aí que associa com ECA, né? Eu vi que a Paloma colocou. Eu aproximo o tempo, desculpa, eu aproximo os meus parceiros aí, eu aproximo todos aqueles que estão envolvidos no meu processo, eu consigo reduzir o tempo que a coisa vá funcionar, o que vai acontecer, e aí com isso eu tenho um resultado que o meu... Espera que saiu da tela. Eu tenho um resultado que o meu armazém, ou que a minha operação, ela vai funcionar melhor sem que eu precise ficar enchendo de estoque lá dentro. Tá? Então, se eu consigo reduzir o lead time, quer dizer que eu trago o fornecedor para perto, eu consigo fazer com que a cadeia como um todo funcione e isso vai reduzir custo. Isso é algo que eu acredito que vocês já tenham visto em outro momento aí do curso. Outra coisa, adquirir dentro da empresa uma cultura de melhoria contínua. Tá? Como assim, né, a melhoria contínua? Ué, se o meu processo está funcionando, está indo bem, sim, mas espera aí, ele pode ser melhorado? Quem já trabalhou na indústria ou já visitou aí uma indústria, sabe que lá eles têm muito quanto a preceitos aí, né, questões ligadas à qualidade, tá? Lembrando aí que a qualidade surgiu com os japoneses, diante de uma necessidade que eles tinham por falta de recurso, tal, então os japoneses sempre iam aprimorando o processo deles. Na armazenagem se aplica na mesma coisa. E claro, a gente pode fazer o uso também de tecnologia para poder ajudar a minimizar o custo. Aí você pode até pensar, não, mas aí é caro, né, ter tecnologia, comprar um sistema, contratar uma empresa. Tudo bem, mas ela se paga a médio prazo, a longo prazo, aí você consegue se pagar aquela tecnologia que foi empregada. Beleza? Querem perguntar? Tudo bem? Estão sobrevivendo aí? Leonardo? Joaquina? Indo com a ajuda de aparelhos. Beleza? Tudo bem. Paloma colocou. Um outro ponto que a gente deve considerar quando a gente pensa em alternativas para reduzir custo do armazém, tá? E é um ponto interessante que muita empresa, eu vou falar aqui agora do que adota. Então pode ser que a Luísa, que é da Rumo, já tenha visto, pode ser que a Arielle já tenha visto, sei lá, a Janaína lá também já tenha visto. E se eu consigo mapear minha operação, eu consigo ir buscando meios para que eu possa ir cortando aí custo, ou que eu vá melhorando dentro aí do armazém ou da atividade logística como um todo, que são os indicadores aí, os KPIs, tá? Que são os indicadores para que eu possa, assim, pensar qual é o resultado que o armazém tem sobre o meu lucro, qual é o impacto que o transporte tem sobre a minha operação, qual é o resultado, por exemplo, que uma operação mal feita lá de movimentação ou de expedição e gerou avaria tem em cima da minha operação. Já viram sobre KPI ou não? Eu não sei se eu já tinha falado com vocês, é porque às vezes eu falo com tanta turma que eu esqueço, mas eu acho que esse do KPI não. Ah, não. Pela Paloma ter escrito ali, quer dizer que eu não falei. Vou falar, Paloma. Não, né? Tudo bem. O KPI é uma sigla em inglês, tá? Quem é da Rumo aí, vocês têm KPI lá, que eu sei porque eu já falei com outros alunos sobre isso e falaram que tem. KPIs são indicadores, como é em inglês, né, é invertido. Então, é indicador de performance chave, tá? O K ali é de chave, de key, P de performance e o I de indicator. São indicadores de performance chave, onde eu vou mensurar. Quando eu falo mensurar, lembra que eu falei de qualidade quase agora, né? A qualidade, ela se baseia por mensuração, ou seja, por números, por dados, por resultado da operação, e aí eu começo, em cima disso, a fazer análise, tá? Por isso até que eu falei do dólar, que imagina assim, a minha operação está lá montada. Eu não revejo o preço, eu não fico acompanhando. Aí o dólar subiu pra caramba, e eu não mexi no preço. Ou seja, a minha margem de lucro, que há um tempo atrás era uma,
hoje já vai ser bem menor ou pode nem existir. Ah, minha operação de transporte, o combustível subiu? Subiu. Então, se eu começo a fazer indicador usando a KPI, eu começo a monitorar ou a mapear quanto que cada área está me representando aí do meu custo. Tá? São contas assim bem simples, mas que muita empresa não aplica. Tem, claro, sistemas que fazem esse monitoramento, gera relatório e tal, mas dá para vocês fazerem na mão isso daí que a gente vai fazer. Tem empresa que não aplica. E aí o problema é que você não acompanha o que é que está acontecendo ou o que pode ser melhorado. Certo? Porque o princípio de qualidade ali, de melhoria contínua, é você acompanhar o que pode ser melhorado. Bora para a gente falar disso. Ó, vou tirar o print aqui porque eu vou deixar aí para quem quiser anotar em inglês o que seria o KPI. A Luísa colocou, ó, temos mesmo, prof. Eu estava no Porto Fair, onde observavam bastantes indicadores nas carteiras. Eles acabam colocando porque você consegue mapear a sua operação, tá? Essa parte de KPI, eu até falo um pouco quando eu dou aula de PPS ou de ECA, aí eu acabo falando, mas o KPI ele também entra nos custos, porque eu preciso entender, que até tem uma coisa que chama Balance Scorecard lá, que é a análise do desempenho, tá? Vocês vão ver escrito BSC, é a análise aí ligada ao desempenho da operação. Vamos lá. Ó, o KPI, ele funciona como um veículo de comunicação, porque quando eu começo a calcular, eu tenho lá uma informação, tipo, ó, a armazenagem está aí tendo muita avaria. Vamos dar uma atenção para a avaria. Então, apesar de eu ter um número, né, um resultado de um cálculo, eu tenho ali um parâmetro se está indo bem ou não a coisa. Também existem vários KPIs, cada empresa pode definir o seu. Só que eu separei alguns que a gente vai usar para poder fazer o cálculo, tá? Então, pegando aí a ideia, olha só. Posso ter um KPI, que é o que eu vou usar com vocês aqui primeiro, relacionado ao pedido perfeito. Aí você fala assim, como assim pedido perfeito? O pedido perfeito, ele está ligado a eu entregar o produto sem atraso, sem avaria, sem apresentar nenhum problema. Então, quando eu consigo ter um alto índice, quer dizer que a minha operação está funcionando muito bem. Tá? Quantas empresas, né, que troca de transportadora, porque a transportadora às vezes não tinha cuidado, ou na armazenagem lá dava problema. Eu não sei se já comentei com a turma de vocês, talvez com a da Alice, mas já teve caso de um colega lá da faculdade que ele derrubou, ele trabalhava no Extra, no Hiper, e eles derrubaram um pallet lá que estava enfileirado de Heineken, de vidro, né? Então quebrou, prejuízo gigantesco, e aí na operação eles já tiveram problema. E claro, questão financeira e foi mandado embora, né? Mas faz parte. Outra coisa que a gente tem como KPI, que a gente vai usar para calcular, tá? Entrega ou coleta realizada no prazo. Lembrando que entrega, né? O caminhão vai até você e te leva a determinada mercadoria. A coleta, vamos supor que a empresa da Beatriz, eles vendam para fora e contratam uma transportadora que vai até lá, colete, né? Ela faz a coleta e leva até o cliente. Tá bom? A diferenciação. Então, esse daí realizado no prazo também é um KPI que me ajuda a entender se a coisa está funcionando ou não, porque tá um índice muito ruim. Vamos supor. Qual é o problema? O problema é na transportadora? Não. O problema é lá na armazenagem, que não está fazendo o trabalho conforme a demanda? Pode ser. Certo? Ou na produção, que não entregou para o armazém e o armazém não tinha para colocar na transportadora? Também. Até eu tinha citado ontem para outra turma que eu tive uma vez um problema com uma fábrica lá de Curitiba e eles falaram que estava com a transportadora, o material. Não estava com a transportadora porque a transportadora ela disponibiliza para você uma forma real de ir acompanhando através de um código pelo CNPJ lá e de rastreio. E aí eu descobri que o problema do atraso não era nem entrega nem coleta. O problema era lá na produção, lá atrás, que fez o processo como um todo acabar atrasando, tá? Um outro KPI que a gente vai usar
Oh, saiu errado esse, hein? Esse não é do pedido perfeito. Daqui a pouco eu arrumo. Peraí, deixa eu continuar. O do custo de transporte, tá? Custo de transporte como um percentual de venda. Ok. O de avaria, diferente ali do começo que eu falei que as avarias, elas, tipo, quantidade de itens que quebraram. Nesse caso de avaria, é o quanto de avaria financeira, né? Ou seja, quanto que aquela avaria me causou prejuízo financeiro. Mais um indicador da logística reversa, que eu coloco isso na minha operação, e o order fill rate aí, que seria o índice que a minha empresa como um todo ela tem para atender ao pedido que foi feito, tá? Claro que pode ser assim, ai meu Deus, o que é cada um, como é que eu vou usar? A gente vai fazer o cálculo de cada um deles e eu vou acabar explicando para vocês, obviamente, aí, baseado até nos exercícios, tá? Esse daí saiu a mais, ó, pronto. Baseado até nos exercícios, a gente vai acabar vendo um por um, para que vocês entendam como é que o indicador de performance aí, ou de desempenho pode atuar ou ajudar na logística. Beleza? Alguém quer perguntar? A gente tem 10 minutos, deu certinho o tempo que eu planejei. Por quê? Professor. Oi, fala que pode falar que depois eu concluo. Eu vou tomar água. Roberta? Eu tô falando, o microfone tá desligado. Sim. Essa palavra, a última palavra que o senhor colocou, é que eu tava anotando as coisas, eu não prestei atenção. Essa em amarelo. Ordem, Sim. o que Order é? fill rate. Ela é o índice de atendimento do pedido. Na logística, eles usam OFR, aí a sigla, tá? Ou seja, olhando a operação como um todo, vamos supor, a gente definiu esses KPIs para a empresa. Olhando tudo isso, no final, eu vou fazer um parâmetro assim, qual é a quantidade aí em porcentagem ou indicador do atendimento dos pedidos? Como que a empresa, o quão bom aí, ou qual o nível de serviço que a empresa tem? E aí, usando, né, esse cálculo, no final eu consigo ter esse panorama. Tá bom, obrigada. Beleza? Por nada. Então, ó, igual eu estava falando, eu deixei o tempo certinho porque eu preciso que vocês, neste momento, sejam os tecnológicos ou os não tecnológicos, anotem estas fórmulas que elas vão fazer parte dos exercícios e vão fazer parte da próxima atividade avaliativa. Tá faltando duas, tcharam, pronto, nasceu. São essas fórmulas que a gente vai começar a trabalhar a partir da próxima teleaula. Avisem até a quem não pôde entrar, quem estava tendo problema aí com conexão, para assistir a explicação sobre o que são KPIs, como que interfere aí ligado à operação logística do armazém, porque a gente vai começar a trabalhar os exercícios. Ó, tem 6 fórmulas para fazer um enunciado. Lindo demais. Vou parar até a gravação, porque eu já deixo no YouTube, já está indo para o YouTube, mas esse momento é para vocês copiarem, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade.